Começa agora. Plantão do Evangelho no Lar. Viralizando o amor e a solidariedade. Olá, boa noite. Hoje, 18 horas e 12 minutos. Que vergonha de chegar para você neste horário tão adiantado, né? Vamos pedindo desculpas, mas enfim, problemas da tecnologia, né? Problemas da tecnologia. Uma boa noite para você. Sextou, coisa boa. Final de semana chegando aí, para que possamos dar um pouquinho mais de atenção para nós próprios, para nossa família, aquelas pessoas que nos cercam, né? Importância de ter esse momento para nós. Mas o Plantão do Evangelho vai chegando aqui com esse convite amigo para que estejamos juntos no estudo de hoje. Hoje nós estaremos aqui com o nosso querido... Eu não estou conseguindo... sim, nosso querido Leonardo. Boa noite, querido. Tudo bem? Boa noite, André. Boa noite a todos que estão nos acompanhando pela TV Mundo Maior, pela Rádio Boa Nova. É um prazer que se multiplica quando podemos comparecer ao Plantão do Evangelho no Lar. Boa noite a todos. É um prazer renovado e nós vamos pedindo licença, então, para entrar aí na sua casa. Vamos pedindo licença através de uma prece, já por isso nós vamos convidando o irmão, a irmã, caso possa e caso queira, que cerre os seus olhos e que tranquilamente permita-se perceber o amor e a paz que nos cercam nesse instante. Certamente a presença de um amigo espiritual, alguém que nos acompanha, alguém que vibra com os nossos aprendizados, alguém que está ali ao nosso lado quando falhamos ou quando caímos. Está aqui conosco agora, envolvendo-nos, intuindo-nos, para que possamos fazer um proveitoso estudo. E assim pedimos licença a Jesus, nosso Mestre, e a Deus, nosso Pai, para os estudos dessa noite. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus, graças a Jesus, hoje nós estaremos estudando aqui ressurreição e reencarnação, dando continuidade, na verdade, no estudo de ressurreição e reencarnação, que é o capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Tratamos aqui durante essa semana, nós iniciamos aqui essa semana o capítulo 4, e nós estamos aqui, é um capítulo longo, né? E é normal que seja, né, Leonardo? Porque nós podemos dizer que a reencarnação é um dogma da doutrina dos espíritos, né? Certamente essas explicações alongadas são importantes, porque a reencarnação é um dos fundamentos que permite com que nós possamos ter uma visão completamente renovada a respeito das questões espirituais. E eu acredito que é um dos pilares daquilo que nós aprendemos dentro do Espiritismo, que na verdade só vem confirmar aquilo que já era ensinado por Jesus. Portanto, a reencarnação é algo que nos traz uma visão importante no tocante à visualização da nossa própria progressão na vida, como também para entendermos aquilo que se desdobra na sociedade, que muitas vezes nós ficamos horrorizados com certas coisas, com a maneira como determinadas pessoas se comportam, mas quando levamos isso para uma visualização através daquilo que nós aprendemos pela reencarnação, as coisas ficam muito mais simples. Isso não significa que as nossas experiências fiquem destituídas de dificuldades. Elas continuam existindo, porém temos uma compreensão adequada das dificuldades e não entendemos que as dificuldades chegam até nós por obra do acaso, num jogo que nós não sabemos o resultado. Não, nós sabemos qual é o resultado e sabemos como nos comportar diante da vida
ao considerarmos a multiplicidade das nossas existências. É a base da doutrina dos Espíritos. Se você tira isso, realmente todo o resto vai à ruína, né? E é uma realidade. Você sabe, Leonardo, eu não sei se eu acho que eu já contei isso aqui, mas acho que não com a sua participação. Uma ocasião nós fizemos uma matéria na rua, nós fomos às ruas do centro de São Paulo perguntar para as pessoas o que elas achavam da reencarnação, né? E aí as pessoas, na sua imensa maioria, assim eu diria, mais de 80% das pessoas acreditavam na reencarnação. Mas o interessante era a segunda pergunta que nós fazíamos, né? Qual a sua religião? E geralmente era católico, evangélico. Então, é algo tão intrínseco, né, ao espírito, que mesmo que não está na nossa forma de ver o mundo espiritual, está na gente, né? Parece que, aliás, não é algo que a gente acha, é algo que a gente sabe, porque a gente viveu isso e viverá muitas vezes, né? Isso de fato, essas pesquisas sempre revelam isso. Inclusive no próprio Estados Unidos também, a proporção é mais ou menos semelhante a essa aí. Mas, por outro lado, ainda que haja uma grande quantidade de pessoas que aceitam a ideia da reencarnação, entretanto, são poucos aqueles que vivem de acordo com esta aceitação. Porque quando chega no dia a dia, quando chegam as coisas concretas, aí é desconsiderado. Isso talvez venha em função do que não existe um esclarecimento mais aprofundado a respeito da própria reencarnação. Isso, certamente, nas religiões que não são reencarnacionistas, eles não vão encontrar um aprofundamento dessa questão. Então, todos aqueles que querem aprofundar o entendimento a respeito da reencarnação, provavelmente vão encontrar respostas mais adequadas, por exemplo, dentro do Espiritismo. Sim, isso você nos apresenta aqui, né, de pessoas, das pessoas até acreditarem na reencarnação, mas não viverem de acordo com essa crença. Isso é uma realidade plena, né? Porque muito se fala da lei de causa e se dando o tempo inteiro. Mas, meus irmãos, minhas irmãs, nós já estamos aqui aos 19 minutos do programa, quer dizer, não foi 19 minutos, que o programa começou atrasado, né? E então vamos dando início logo. Antes, convidar você, 11 24 57 50 11, você pode deixar a sua participação, 11 24 57 50 11. Pode fazer também através do WhatsApp, 11 99643 3827. Eu vou repetir, 11 99643 3827. Você também pode deixar aí a sua participação através do facebook.com/TV Mundo Maior. É só você clicar lá no Facebook da TV Mundo Maior, que vai ter a janelinha da gente aqui. Você deixa a sua mensagenzinha, algo que muito nos deixa felizes, né? Quando nós recebemos mensagens de vocês, como a nossa querida Célia Barros, um abençoado evangelho para todos nós. Elza Rossi, congelou o sol, espero que tenha descongelado. O nosso querido Luiz Eugênio Lico, boa noite, vai deixando a Elza Rossi lá de Londres, olha lá. E mais um monte de gente boa. Mas vamos dar início aqui na leitura do item 6 do capítulo 4. É por aqui que nós vamos essa noite. Item 6 do capítulo 4. A ideia de que João Batista era Elias e de que os profetas podiam reviver na terra se nos depara em muitas passagens dos evangelhos, notadamente nas acima reproduzidas. Nós lemos anteriormente, nos estudos de ontem, né, nós lemos algumas passagens do evangelho, especialmente o evangelho de João. Se fosse errônea essa crença, Jesus não houvera deixado de a combater, como combateu tantas outras. Longe disso, ele as sanciona com toda a sua autoridade e a põe por princípio e como condição necessária quando diz: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E insiste, acrescentando: não te admires de que eu te haja dito ser preciso, nasças de novo. Muitas vezes, né, Leonardo,
cita-se aí pelo menos 3 ou 4 vezes em que as passagens evangélicas são muito contundentes. Essa aqui é absolutamente direta, né? Quando ele fala nascer da água do vinho, na água do Espírito, quando ele fala de que é importante, é imprescindível nascer de novo, né? Ele está sendo muito claro quanto a isso. Mas se nós procurarmos, são várias as passagens evangélicas, e quem faz um trabalho muito bonito é o professor doutor em Ciências da Religião, Severino Celestino, que acha várias passagens do Velho Testamento que são muito claras quanto ao fenômeno da reencarnação, né? A Bíblia, de uma forma geral, traz informações preciosas a respeito da reencarnação. Entretanto, aquela religião que coube levar avante os ensinamentos de Jesus, no início aceitava a reencarnação, especialmente quando essa religião até tinha como nome a igreja, quer dizer, do caminho, a religião do caminho, e depois, evidentemente, houve a participação do catolicismo na difusão do Evangelho de Jesus. E, num dado momento, os católicos, através das suas altas direções, resolveram não mais aceitar a reencarnação. E é evidente, quer dizer, todo o conhecimento que havia na Bíblia, mesmo porque também a Bíblia era vedada, quer dizer, somente ela podia ser lida pelos padres, enfim, por aqueles que seguiam dentro da religião, isso só depois foi contestado por Lutero, em que abriu a possibilidade de todos lerem a Bíblia, mas mesmo também o protestantismo não aceitava a reencarnação. Então, isso ficou meio apagado, ficou perdido, apesar de constar em muitas coisas. Esse texto que você leu, por exemplo, é bastante afirmativo em relação a isso. Mas talvez, hoje em dia, nós poderíamos até perguntar o seguinte: se porventura essas instruções dos espíritos fossem feitas hoje, será que eles trariam informações outras que pudessem facilitar o entendimento da reencarnação? Eu acredito que sim. Há muitos pesquisadores, há um livro que as pessoas que quiserem consultar poderão ver, é uma coisa fantástica, que chama-se 20 casos sugestivos da reencarnação, que é um pesquisador americano, Ian Stevenson, que publicou isso, e ele coletou depoimentos de pessoas que tinham recordações de vidas anteriores. Agora, o importante é que, ao coletar essas informações de uma maneira detalhada, quem quiser poderá ver isso no livro, mas eram informações passíveis de serem comprovadas. Muitas vezes, indicação de locais em que as pessoas tinham nascido, coisas que tinham feito, havia um registro, haviam pessoas que eram citadas e que reconheciam aquele que estava se apresentando agora com uma nova roupagem, mas que sabia a sua denominação anterior. E tudo isso, evidentemente, traz uma riqueza imensa, em que vem da própria ciência, dos próprios pesquisadores, uma contribuição valiosa. E podemos citar também aquilo que passou a acontecer nos consultórios dos psiquiatras, dos psicólogos, dos médicos, através da regressão da memória, onde as pessoas começaram a relatar de uma maneira detalhada a semelhança àquilo que aconteceu na coleta de dados por Ian Stevenson. Também muitos psicólogos, psiquiatras tiveram a possibilidade de fazer esse tipo de coisa. Agora, isso vem trazer novas, quer dizer, vai acrescentar mais luzes nas luzes que já eram brilhantes, que estavam lá no Evangelho, mas que, de certa forma, acabou sendo escondido por interesses outros, que não vem ao caso agora também, nós entramos nesse tipo de avaliação. Sim. Também tem um outro livro muito interessante que trata da temática, né? É bacana quando a gente vê esses estudos por pessoas que não são espíritas, né? Ou seja, que não estão dentro da fé espírita, mas sim mais voltadas à ciência, né? É um livro que chama Muitas Vidas, Muitos Mestres. É do Brian Weiss, né? Isso, se chama Brian Weiss. Você leu esse, Leonardo? Li, sim, eu tive a oportunidade de ler. Ele demonstra ali as experiências que ele teve no consultório, quer dizer, as informações que vieram. Agora, é uma coisa curiosa que na própria medicina, de forma geral, na psicologia, a regressão da memória é algo aceitável. Entretanto, aceitável enquanto essa regressão diz respeito a recordações da vida presente.
E muitos simplesmente, quando chega na fase intrauterina, por exemplo, não vão avante. Mas houveram alguns ousados que começaram a fazer essa pesquisa indo além dessa fase intrauterina. Agora, o que é fantástico é que normalmente as informações da vida presente são aceitas. E quando começa a haver informações de vida anterior, já tem aqueles que torcem o nariz e simplesmente não passam a aceitar. E a forma de comprovação é semelhante, tanto aquilo que diz respeito à vida atual, como também à vida passada. É evidente que os detalhes, a riqueza de recordações da vida presente são muito maiores do que as informações que possam vir de vidas anteriores. Mas, pelo livro que você citou aí, do Brian Weiss, Muitas Vidas, Muitos Mestres, e aquilo que eu tinha dito, 20 casos sugestivos de reencarnação do Ian Stevenson, mostra que a riqueza de informações que se recebe lá de trás são muito grandes. E é bom sempre destacar também que numa fase do reencarnante, quer dizer, na fase infantil, a percepção de vida e a recordação de vidas anteriores é muito presente. Acontece que quando as crianças começam a nos dar informações de vidas anteriores, nós achamos que é fantasia da criança, não prestamos muita atenção. Agora, no momento em que nós passamos a entender que há essa possibilidade, talvez nós prestemos mais atenção em relação àquilo que as crianças estão dizendo. E muitas vezes as crianças não estão se referindo a vidas anteriores, mas estão se referindo à percepção da vida espiritual nessa fase que é perfeitamente possível. Isso me leva a recordar algo que acontecia com a minha filha. Ela tinha um amigo que ela conversava constantemente, era um lepeiro. E o que acontece? Como nós já dávamos crédito para esse tipo de coisa, então era possível fazer perguntas à filha, o que ele está falando, o que ele está dizendo. Agora, se todos fizerem isso, vão perceber que as crianças também são arautos da indicação de que a vida continua, que a vida espiritual é uma realidade, que os espíritos estão aí à nossa volta, nos influenciando, nos ajudando e às vezes atrapalhando também, né? A gente pode até dizer que eles estão sempre ajudando, né? Porque mesmo quando eles estão atrapalhando, né, nós estamos aprendendo como é que não deixamos mais eles nos atrapalharem, né? Bom, então aí, ó, já demos 2 dicas boas de leitura para o final de semana, né? Se você quiser ler a reencarnação num enfoque um pouquinho mais científico, aí é os 20 casos, né, comprovados de reencarnação do Dr. Ian Stevenson. Ou se você gostar mais daquele um pouquinho mais açucarado, tal, aí é Muitas Vidas, Muitos Mestres, de Brian Weiss, e evidente toda a obra espírita que se fundamenta por essa maravilha, né? Por essa maravilha por onde a justiça de Deus se torna justa verdadeiramente, né? Porque é através da reencarnação que nós compreendemos como é que nosso Pai faz para que a gente possa ir evoluindo na nossa velocidade, né? Uns naquela música do Martinho da Vila, devagar, devagarinho, né? Outros vão levando a evolução no estilo Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Mas o bacana mesmo é que sejamos nós próprios os autores da nossa evolução e que a gente consiga fazer uma toada bacana para a nossa evolução. É isso aí. Bom, vamos continuar então o estudo da noite aqui. Nós paramos exatamente aqui no item 6, agora vamos ler o item 7 aqui. Estas palavras, se um homem não renasce da água e do espírito, foram interpretadas no sentido da regeneração pela água do batismo. O texto primitivo, porém, rezava simplesmente: não renasce da água e do espírito, ao passo que, em algumas traduções, as palavras do espírito foram substituídas pelas seguintes: do Santo Espírito, o que já não corresponde ao mesmo pensamento. Esse ponto capital ressalta dos primeiros comentários a que os evangelhos deram lugar, como se comprovará em um dia sem equívoco possível. De uma certa forma, nós podemos dizer aqui, né, Leonardo, que a espiritualidade está trazendo em primeira instância, pode parecer uma predição, né? Olha, um dia vão comprovar, mas não se trata disso, se trata de uma lógica, né? Porque se nós sabemos que o espírito evolui
e que a ciência evolui, em algum instante a ciência chega no espírito, né? E aí, inequivocamente, as pessoas passaram não mais a crer, mas saber, né, da existência da reencarnação. E crer e saber são duas coisas diferentes, né, Leonardo? Certamente. Saber é aprofundar-se, é ter elementos em que leva a pessoa a ter uma aceitação plena daquilo que ela diz acreditar. Enquanto que a criança, sem um apoio das evidências de uma afirmação mais definitiva, elas não têm a força daquela que é construída em cima da razão, em cima do raciocínio, em cima do conhecimento, portanto. Agora, quando chega essa citação a respeito daquilo que é nascido da água, do espírito, né? Então nós vamos ver que tem alguns aí que são verdadeiros artistas que querem dar nó em pingo d'água, né? Achando que essa água aí diz respeito ao batizado. E, na verdade, não era nada disso. Quer dizer, naquela ocasião, a água era tida como um elemento da onde se provinha toda a realidade material. Então, proveniente da água quer dizer da matéria. E, então, aquilo que quer dizer, somente aceitável é aquilo que vem da matéria, o corpo vem da matéria, enquanto que o espírito vem do espírito. Enquanto que da matéria nós sabemos como é que começa, como termina, mas quando nós estamos falando de espírito, aí já existe um maior aprofundamento de onde é que veio e para onde é que vai esse espírito, né? E aí, então, nós chegamos num outro ponto que é fundamental, é a respeito da continuidade da vida. E a continuidade da vida é aqueles que acham que há uma continuidade, mas que somente se desenrola lá no plano espiritual, não há um retorno ao plano físico. Mas aí já chegamos à conclusão que é um curso um tanto quanto pobre, né? Porque vem aqui uma lição de alguns anos, de algumas décadas, às vezes nem décadas, retorna lá para o plano espiritual e concluiu o curso, vai receber o diploma, nada disso, vai ter que voltar para continuar com as lições. E essa volta acontece durante muito tempo, milhares e milhares de vezes. E isso faz com que aquilo que pode nos parecer hoje, o ser humano, alguma coisa não muito confiável, mas à medida que vai se desdobrando essas experiências de aprendizado, nós vamos aceitar plenamente aquilo que Jesus disse, que nós seremos capazes de fazer aquilo que ele fez e fazermos mais ainda. Isso significa nos apontar que lá adiante o ser humano terá uma expressão totalmente diferente daquela que nós estamos vivenciando aqui, ainda nesses estágios de uma evolução não muito adiantada, né? E essa questão do batismo, né, que é esta confusão que se deu, né, enquanto ele estava falando da necessidade da água, que tem muito mais a ver com o corpo, né, e creram que tratava-se do batismo propriamente dito. Jesus nunca batizou, né? Mas ele aceitou ser batizado, muitos diriam, né? Entretanto, ali ele estava fazendo cumprimento, né? Da lei, né? Da lei, exatamente. Os profetas. Isso, dizia-se que Elias reconheceria o Messias, e Elias ali era João Batista, né? Então, e João Batista fazia o batismo, então ele foi até esse instante de exercício de fé de João Batista e deixa que aquilo que se cumpra, né? Que se cumprisse aquilo que estava escrito, né, Leonardo? Sem dúvida. É uma coisa interessante que normalmente as pessoas ficam surpresas quando descobrem que dentro do Espiritismo não há nenhum ritual de batismo, né? E agora as pessoas, muitos não aceitam isso, e inclusive colocam o pé nas duas canoas, quer dizer, põe um pé no Espiritismo e põe um pé na outra religião onde ele pode fazer o batismo. E também pode fazer o casamento religioso, coisa que também não existe dentro do Espiritismo, o que não significa que o Espiritismo não dá uma importância muito grande para o casamento. Claro que dá. Agora, só que não existem esses rituais aí, né? Sim, evidente que não. Ainda que há muitos casos, e aí nesse caso eu vejo isso com muita tranquilidade, né? Onde as pessoas vão fazer o casamento no civil, né?
e aí pedem para alguém fazer ali uma leitura, coisa e tal. Isso é absolutamente normal, né? O que nós estamos falando é de reconhecer um intermediário entre Deus, né, e as criaturas para poder abençoar algo, né? Essa bênção, ela basta... Nós próprios buscamos esta bênção. Essa conexão com o Pai, ela pode ser direta. Você estava citando a Revolução Protestante, né? Foi um dos grandes avanços da Revolução Protestante. Foi tirar esse intermediário, né, Leonardo? É dizer, ó, você, filho, você tem conexão direta com o seu pai, né? A partir do aparecimento dessa contribuição de Lutero, as pessoas puderam começar a ler a Bíblia. E o Gutenberg teve uma participação importante também nesse episódio, porque as Bíblias antes eram transcritas manualmente e muito poucos tinham acesso ao seu texto. E com o advento da imprensa, que foi uma contribuição do nosso irmão Gutenberg, e mais a liberação que foi oferecida pela contestação de Lutero em relação a este privilégio de que apenas os sacerdotes é que podiam ler, e que se colocavam, portanto, como intermediários entre nós e Deus. E, a partir daí, simplesmente a conexão foi via direta, sem qualquer intermediário. Mas ainda há muitos que entendem, mesmo dentro do protestantismo, de que o pastor, que alguém lá é um intermediário. Não, não é, não. Ele está ali no sentido de difundir os ensinamentos contidos no Evangelho, por exemplo, mas de forma nenhuma é através dele que nós vamos chegar nessa conexão com Jesus, nessa conexão com Deus. Não, a ligação é direta. E não cai. Não, é impressionante. Não é. Fica fora de área, funciona. É mais do que 5G, é só pensou no papai está lá. Você falou do nosso querido, que é reconhecido, Martinho Lutero, como o grande pai da reforma protestante, né? Mas não foi só ele, uma quantidade enorme de gente, Ian Hus, John Wycliffe, Calvino e mais um monte de gente, né, Leonardo? Foi um movimento bacana. E o próprio movimento começa 100 anos antes, né, com Ian Hus, né, prevendo, dando início àquele movimento e ainda prevendo que em 100 anos haveria um movimento que traria uma grande contribuição para o cristianismo. Né? Sem dúvida. John Hus lá na Tchecoslováquia, né? E, segundo nós sabemos, seria uma encarnação anterior de Allan Kardec, né? Mas, em todo caso, mesmo que possa haver divergência no tocante a esse ponto, mas ele, John Hus, teve uma contribuição decidida na difusão do conhecimento daquilo que é contido nos evangelhos. E ele não se deu muito bem dessa liberdade que ele estava querendo levar avante, né? Não se deu nada bem. Ele foi convidado para um almoço em cuja ele era o churrasco, né? Enfim, mas foi uma das páginas muito bonitas da história cristã, porque os relatos que existem sobre a partida desse espírito, o retorno desse espírito para o plano espiritual, descrevem algo muito parecido com aquilo que se dava, né, entre os primeiros cristãos quando eram enviados às arenas enfrentar o gládio ou as feras. Né? Ele foi muito tranquilo, né, em aceitar a acusação absolutamente injusta, né, e aceitar a aplicação da pena, inclusive. Né? São espíritos extraordinários. A história judaico-cristã é de uma beleza ímpar, né, Leonardo? É uma pena que às vezes alguns de nós religiosos, né, de todos equivocaram de uma forma tão lamentável com algo de uma beleza, de uma poesia, enfim, é uma pena, né, Leonardo? Mas faz parte, né, do ciclo evolutivo. Sem dúvida. E uma coisa que nós percebemos é uma transformação, enquanto que buscar conhecimentos espirituais antes era uma fonte de sofrimento, de dificuldade,
como essa que o John Hus enfrentou, mas hoje nós podemos penetrar por esse campo uma condição completamente diferente. Nós podemos fazer isso com alegria. Não há contestação nesse nível como havia anteriormente. O que pode existir hoje é as pessoas não concordarem com alguma das ideias, mas isso aí como nós dizemos no futebol, tira de letra, né? Só isso já é uma bênção, né? Só isso, só a gente poder exercer a nossa fé tranquilamente, né? Embora que ainda em algumas partes do Brasil mesmo, né? Nós temos acompanhado na imprensa, né? O excesso de preconceito, ou melhor, o preconceito nunca é excesso, é preconceito, né? O preconceito com os nossos irmãos de religiões afro-brasileiras, enfim. E do outro lado do oceano, lá na Ásia, aí o couro come, né? Ainda se mata muito cristão hoje em dia. Isso é uma realidade. Eu tive fazendo um trabalho sobre Paulo de Tarso na Turquia, e nós íamos às igrejas, Leonardo, e as igrejas fechadas, as portas trancadas, e em igreja que nós entramos, nós fomos revistados, né? Porque como é próximo da Síria, e naquela ocasião o Estado Islâmico estava barbarizando por ali, então os cristãos morriam de medo de serem cristãos, de ser cristãos, melhor dizendo, né? Vamos agradecendo aqui Geraldo Cucharo, de Itanhaém, Ângela Freitas, de Mundo Novo, na Bahia, a Jeane, que manda o seu recadinho. Boa noite, amigos do Evangelho. A Jeane de Uberaba, Minas Gerais. De Natal, no Rio Grande do Norte, Lúcia Vasconcelos, interrompendo a leitura do livro Cartas de uma Morta para o Estudo de Todas as Noites. Que coisa boa. Depois você volta para o livro, que o livro é muito bom, sem dúvida nenhuma. Boa noite, sempre boas vibrações no Evangelho. Quem nos deixa esse recadinho carinhoso é o Rilson Sena, ele que é de Caruaru, em Pernambuco. Conheço Caruaru e gosto muito de lá, um clima mais fresquinho, não é tão quente quanto a capital. Boa noite, muita paz. Quem deixa a paz para todos nós é o de Juiz de Fora, o Igor, lá de Minas Gerais. Das Minas Gerais também, o Rudy X. Gratidão, família Feal, por tudo que fazem pela nossa doutrina. E de Araripina, em Pernambuco, Aparecida, deixo o seu boa noite a todos, desejando feliz fim de semana a todos. E aí é que nós vamos fazendo, então, aquele convite para que possamos, caso queiremos, né, cerrar os nossos olhos, que todos possamos conectados uns aos outros, e principalmente conectados aos nossos irmãos da espiritualidade, que possamos vibrar em uma corrente de amor e de paz, de forma de sermos os primeiros a receber esta energia de amor, e que de nossa parte também possamos contribuir para multiplicar este amor em todas as paragens que nos encontrarmos. Que a paz do Cristo seja uma constante em nossas vidas, e que, conectados com esta paz, possamos beber da fonte inesgotável do amor que emana de nosso Pai, nosso Criador. E essa inesgotável fonte invade as fibras mais íntimas de nós, espíritos imortais, e de todo o nosso organismo. Uma verdadeira regeneração celular pode se dar nesse instante. Que os centros de força de nós, espíritos, passando por uma experiência material, possam ser receptores e transmissores desta luz de amor,
de forma que todos nós possamos ter o veículo necessário para a nossa evolução. Mas principalmente, Senhor, que estejamos conectados nesta rede de amor e de paz, bebendo do seu Evangelho bendito, nutrindo-nos, Senhor, com este pão da vida e com este farol que nos mostra o caminho a seguir. Mestre, nós te pedimos, nos auxilia para que possamos vibrar abundância e prosperidade com Cristo em nosso ambiente de trabalho, para que ali possa se gerar emprego e renda, e que nossos lares sejam brindados pela luz do amor e pelo teu Evangelho bendito. Por fim, Mestre, nós também te pedimos por um irmão, por uma irmã, que nesse instante precisa de ti. E certamente Jesus está ao lado deste irmão, desta irmã, fazendo o possível para que todas as melhoras possam se dar e esta criatura possa achar o seu espaço no mundo o mais pacificamente possível. E por fim, Senhor, nós te pedimos pelos nossos irmãos da área da saúde, que estejam sempre ombreados contigo, Mestre querido, médico dos médicos, de forma a continuar fazendo o excelente trabalho que fazem os seus irmãos neste momento tão especial para a evolução terrena. E assim pedimos licença a Deus e a Jesus para encerrarmos o pão evangélico dessa noite. Que assim seja, graças a Deus. Muito bem, chegamos aqui ao final do programa de hoje, né? Sextou, como dissemos no início, esperamos que você tenha aí um ótimo final de semana, mas antes de qualquer coisa, vamos nos despedindo do nosso querido amigo e irmão Leonardo. Boa noite, Leonardo. Boa noite, André. Boa noite a todos que estiveram conosco em mais esta oportunidade importante para estudarmos o Evangelho de Jesus. Boa noite a todos. Boa noite a você, querido irmão, querida irmã, que o seu final de semana seja de muita paz, muita luz, muito amor, seja com Jesus. Segunda-feira nós voltamos às 18 horas com mais um plantão do Evangelho no Lar, viralizando o amor e a solidariedade. Beijo no coração. Você acompanhou Plantão do Evangelho no Lar.